Olá, meus amigos, vamos falar sobre a lição de terça-feira, falando sobre o descanso e as falhas de Israel. Obviamente que para falarmos sobre o que vamos estudar hoje, precisamos contemporizar aquilo que aconteceu no passado com o que pode estar acontecendo hoje em dia com a nossa vida espiritual. O povo duvidou de Deus e não entraram no descanso da terra prometida. Estavam na fronteira, mas por causa da incredulidade eles não entraram no descanso. Deus nos oferece sempre suas ilhas de descanso e muitas vezes as pessoas desobedecem, não creem e com isso acabam então perdendo o melhor que Deus pode oferecer. Quando um navio inglês ele passou numa ilha, disseram que aquela ilha era desabitada. O navio inglês parou e fincaram a bandeira inglesa naquela ilha. Logo, quando as pessoas estavam indo para o navio, perceberam uma coisa interessante. Um homem de barbas longas e com a roupa muito velha se aproximou da bandeira inglesa, fez continência e desapareceu no meio da selva. Depois as pessoas foram atrás dele e descobriram o porquê disso. Era um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Já estava ali por mais de 40 anos e a solidão tinha afetado a mente dele. Quando ele viu a bandeira inglesa, ele não sabia que a guerra havia terminado, já havia 40 anos. Ele saudou a bandeira e fugiu dela, a única coisa que poderia dar salvação para ele. Aquele homem fugiu da bandeira. Depois os soldados foram atrás dele, tentaram convencê-lo e o trouxeram de volta à civilização. Mas nos dá uma lição profunda, porque Jesus Cristo colocou a bandeira da salvação lá no Monte Calvário. E hoje muitas pessoas se aproximam da cruz do Calvário, da bandeira tremulando e aceitam Jesus como Salvador. Mas muitos fogem da cruz do Calvário, da bandeira tremulando de salvação e vão embora com suas próprias inclinações. É por isso que no livro de Hebreus capítulo 4 existe uma advertência para que nós não deixemos assim que a incredulidade tome conta do nosso coração. Como diz o apóstolo Paulo, no passado alguns perderam o descanso por causa da incredulidade. A pergunta número 3 que nós temos aqui na parte de terça-feira diz assim, como o apóstolo Paulo descreveu o descanso dos hebreus e que descanso é esse? E qual foi a recomendação dele para todos nós? Nós temos aqui Hebreus 4, verso 1, diz assim, nós estamos temendo, irmãos, que porventura alguns deixem de entrar no seu repouso por causa que vão ficar para trás. Verso 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como também foi a eles. E essa palavra da pregação, eles nada aproveitaram, porquanto não estava misturada com fé naquilo que eles ouviram. Porque nós, os que temos crido, nós entramos no repouso, tal como Deus disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Tal como eles não entraram, porque as suas obras estavam acabadas, mas eles não acreditaram. Porque em certo lugar disse o Senhor a respeito do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, nesse mesmo lugar, diz Deus, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta ainda mais um repouso, mas não entrarão por causa da desobediência. Verso 7, e Deus determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi desta forma, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Verso 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia do mesmo modo que caíram o povo por causa da desobediência e da incredulidade. Então a pergunta é, sobre que repouso o apóstolo Paulo está falando em Hebreus capítulo 4 e o que ele nos adverte? A resposta é, o descanso que Paulo fala em Hebreus 4 é o descanso da Canaã celestial. E ele nos adverte para não desobedecermos como os israelitas fizeram e assim perderam o direito de entrar na terra prometida. Estavam na fronteira de Canaã,
Mas quando os 10 espias disseram que era impossível conquistar a terra, o povo olhou para o lado negativo. E o povo chorou a noite inteira, quiseram levantar um líder para voltar para o Egito. E quiseram apedrejar Moisés e Arão, Josué e Caleb. E Deus interviu com sua glória. E os 10 espias morreram. E Deus disse, não vão entrar no meu descanso. Vão peregrinar 40 anos no deserto. Cada dia que eles olharam a terra, vai ser um ano que vão ficar no deserto. Até que todos morram. E todos morreram. Gente, é uma coisa incrível o que aconteceu com o povo do passado. No livro de Hebreus está dizendo, aquele povo não entrou no descanso que era conquistar a terra. Deus daria o descanso para eles. Peregrinaram a vida inteira, agora estava na hora de entrar no descanso. E o apóstolo Paulo relaciona o descanso do 7º dia como sendo um símbolo do descanso na Canaã celestial. E ele diz assim, nós não podemos perder esse descanso, como eles perderam por causa da incredulidade. Por isso, nós temos que pensar aqui o seguinte, Hebreus 4 fala sobre o assunto do descanso que Deus quer dar para os seus filhos no futuro. Um descanso parecido com aquilo que o povo no Êxodo deveria ter ao conquistar a terra de Canaã. Por isso, esse descanso hoje é o Santo Sábado do Senhor, que é uma miniatura, que é um simbolismo do grande descanso eterno que Deus quer dar a todos que forem fiéis. Então Deus está dizendo em Hebreus 4 que o descanso que ele teve no 7º dia era um simbolismo do descanso que ele queria dar para o povo entrando na terra prometida e que, por sinal, é um simbolismo do descanso para Canaã celestial. E nós estamos então nesse caminho para Canaã celestial. Pergunta número 4, Paulo diz que as pessoas de Israel não entraram no descanso. Por quê? O que aprendemos da experiência dele, nós que estamos ouvindo as boas novas sobre o descanso? Aqui tem Hebreus capítulo 2, capítulo 4, verso 2 e 3. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada se lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas há tempos. Então a pergunta, Paulo diz que as pessoas não entraram no descanso. Por quê? Resposta, porque não tiveram fé. Deus iria providenciar o descanso para aquele povo, mas eles não tiveram fé. Eles não entraram porque eles ouviram as boas novas e não acreditaram. A incredulidade fez com que eles ofendessem a Deus. Nós também hoje temos que olhar para o que Deus nos oferece e perseverarmos com fé até o fim. O sábado é uma grande prova para todos nós. É a prova de que ou nós somos fiéis a Deus ou nós largamos tudo, como o povo de Israel fez. O povo não quis saber do descanso que estava diante dele. Nós temos um descanso que é a Canaã celestial. E o sábado é como nós provamos que estamos nos preparando para a Canaã celestial. Ouvir e crer é muito importante no contexto da salvação. Os discípulos e todos os convertidos da igreja primitiva creram em Jesus, obedeceram os seus mandamentos e obtiveram a certeza do descanso. E Deus nos dá essa certeza também. Que possamos crer no Senhor, porque o Senhor nos promete um descanso na Canaã celestial. Ellen White escreveu, não devemos absolutamente confiar em nós mesmos, nem em nossas boas obras, mas quando nós formos assim, errados e pecadores, corramos para Jesus, Ele dará o descanso a todos nós. Que Deus abençoe, que haja uma bênção em cada coração que estudou conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém.